Oi, viajantes da vida! Chegamos ao capítulo 55 do Mediunidade em Foco, sempre estudando o livro dos médiuns, sob a observação de Emmanuel aqui no Seara dos Médiuns. Um livro que vai trazer para nós muitas reflexões ao longo de vários episódios aqui do nosso Mediunidade em Foco. Mas hoje eu já começo com uma pergunta. Você aí que é médium, gostaria de ser médium de curas? Gostaria de impor as mãos, gostaria de fazer preces e as doenças físicas das pessoas desaparecessem, como nós vemos no Evangelho, o simples olhar de Jesus, a simples sombra de Simão Pedro em determinados momentos curavam os enfermos? Vale a pena nós nos esforçarmos para ser médiuns de cura? E é exatamente o que acontece aqui no item 176, lá na segunda parte, no segundo capítulo do Livro dos Médiuns, na questão 8, quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais se é possível curar pelo poder da prece, curar envolvendo aquela criatura nos nossos fluidos, é lógico, porque quando você faz a prece por alguém, quando você ora por alguém, você direciona para ela seus pensamentos, suas energias, seus fluidos. É nesse sentido que a prece funciona, como uma magnetização. E aí, nessa resposta que os espíritos vão dar, que a gente já vai ver, Emmanuel então traz a discussão aqui para o capítulo 14 do Seara dos Médiuns, que foi psicografado ali em 19 de fevereiro de 1960 e que Emmanuel deu o título de Oração e Cura. Olha só que interessante, né? Para trabalhar exatamente a mesma questão de Allan Kardec, só que com uma ótica diferente, porque de vez em quando a gente até tem essa capacidade, essa possibilidade de curar. Claro que não como Jesus, que era imediato, que era instantâneo, que o simples estender as suas mãos ou tocar alguém já fazia com que as doenças do corpo físico desaparecessem. A quantidade, o aporte de energia, a pureza dos fluidos de Jesus é muito mais ampla do que a nossa. Então nós aqui na nossa pequenez, na nossa pequenina mediunidade curativa, quando ela existe, porque ela não deve ser tão procurada assim, afinal de contas, a proposta do Espiritismo é o quê? É curar corpos ou curar almas? Ah, Maurício, mas que alma que vai se edificar e crescer se estiver sofrendo tantas dores do corpo? É verdade, a gente pode dar um alívio. Não é vetado proporcionar alívio ao corpo físico das pessoas que sofrem. Mas a gente tem que entender, porque de vez em quando não dá certo, não dá resultado, a cura não vem. E aí um monte de gente fica frustrado, fica tristonho. Então vamos começar com Kardec, na pergunta que ele faz, porque ela é esclarecedora para as discussões que depois Emmanuel vai fazer para nós. Olha que interessante a proposição de Allan Kardec nesse sentido da mediunidade de cura, no sentido de que às vezes a cura não vem. Olha que interessante. Ele pergunta então, lá na questão 176, a questão 8 do item 176. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? E os espíritos respondem, sim, algumas vezes, desde que Deus o permita. Pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo. E então, julgais que a vossa prece não foi ouvida. Fica calminho aqui, porque a gente começa a perceber agora essa questão, que não foi considerada. A gente imagina, frequentemente, que o bem do doente é não ter dor. E aqui na resposta, os espíritos dizem que pode ser que o bem-estar do enfermo consista exatamente em ficar limitado pela doença mais um tempo. Mas por quê? Porque o sofrimento é importante. É aí que entra Emmanuel. É aí que vão entrar as considerações de Emmanuel. É claro que a gente não tem que tomar essa colocação aqui, assim, então deixa sofrer porque sofrer é bom. Não, sofrer não é bom, não é isso que o Espírito está falando a Kardec, não é isso que vai ser estudado por Emmanuel. Emmanuel vai mostrar sensibilidade, sim, às dores alheias, mas aquela compreensão ali do Livro dos Médiuns, de que algumas vezes, na experiência evolutiva de uma criatura, passar por um processo mais longo de sofrimento é importante para ela e, por isso, qualquer esforço físico ou mediúnico para curar as suas doenças não dará resultado. E até quando, por exemplo, na ciência se extirpa um órgão doente, aquela enfermidade, se o indivíduo precisa, acaba aparecendo em outro ponto, como acontece em vários casos de tumores, a gente começa a perceber que a experiência da dor era necessária por um tempo mais longo, mesmo com o alívio que a ciência trouxe, porque não houve mudança na causa, principalmente aquela causa interna, espiritual do indivíduo. Mas agora a gente vai com Emmanuel.
Diante dessa realidade, fiz prece, não curei, sou médium de cura, mas estou me sentindo frustrado, e agora? Aí Emmanuel começa então dizendo para nós a respeito disso, conversando conosco, a respeito dessas orações que às vezes não curam. Olha só, recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina, a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Então aqui Emmanuel já começa com a ideia de que nada do que acontece conosco está fora da justiça e do amor de Deus. Ah, sim, o amor de Deus atenua muitas vezes o rigor da justiça. A dor que nos chega é o mínimo que a gente precisa. Porque se viesse tudo que a gente tem necessidade, a gente talvez não aguentasse. Então o amor divino atenua, parcela essa dor, distribui essa dor ao longo do tempo, para que a gente possa suportá-la melhor. Mas Emmanuel ali nos convida a considerar o seguinte, às vezes não dá resultado, porque não está de acordo com a lei divina a cura naquele momento. O instante daquele benefício. Mas é lógico, puxa vida, então quer dizer que eu não posso agir? Eu não devo agir para deixar a justiça divina acontecer? Não. Se você faz e não dá resultado, entenda que não está na hora, que não foi ainda de acordo com a lei divina. Mas se você não fizer e for a hora, você que deixou de trabalhar, você que deixou de fazer, você que se omitiu, eu que me omiti se eu for um trabalhador desse tipo de tarefa. Então Emmanuel vai nos convidar a agir, mas a agir conscientes. Olha só, isso não quer dizer que nós devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Então, Emmanuel nos convida à compaixão. Temos a capacidade? Podemos estender o passe, a prece, as nossas boas vibrações? Vamos fazer. Só que sem a pretensão de curar, porque sempre vai acontecer a cura, ou o bem-estar, ou a melhora, ou o alívio, de acordo com a lei divina. Mas é lógico que observar o sofrimento não é das coisas mais fáceis. Por isso ele diz ali que a gente precisa não ter sentimento para ser indiferente assim. Como nós temos sentimento, nós vamos nos deixar impactar sim. E vamos ser movidos por essa afetividade, por essa compaixão para ajudar os que necessitam. Mas aí ele prossegue a respeito das dores que nós observamos. Olha que interessante. Sabemos sim quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última. E assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos. Em doentes amados, os olhos que se embaciam. Aqueles olhos que já começam a ficar turvos já para a desencarnação, né? É um momento doloroso. Então Emmanuel nos diz ali que eles espíritos, olha só, eles se compadecem. Eles entendem as dores das pessoas que estão encarnadas, vendo seus doentes padecendo. Então nós também podemos e devemos nos compadecer. Compaixão é a palavra-chave para os médiuns de cura, para aqueles que vamos fazer orações pelos doentes, pelos enfermos. Fazer o máximo que é o nosso alcance, sem a pretensão do resultado. Essa é a grande diferença. E aí Emmanuel, então, vai chamar a nossa atenção de por que todos aqueles quadros dolorosos ali, aquelas doenças todas, aquelas dificuldades todas acontecem, muitas vezes são resgates perante a lei divina. Olha só. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos, nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Então é essa a questão. Todas aquelas ações que Emmanuel enumera ali causam danos ao nosso perispírito, causam danos à nossa consciência. E quando nós reencarnamos com os perispíritos lesionados, com as consciências lesionadas, nós acabamos imprimindo no corpo físico a doença, a enfermidade. É como se fosse o canal por onde todas essas imperfeições morais vão sair, vão extravasar. É nesse sentido que Emmanuel chama a nossa atenção.
Não que nós vamos ser indiferentes à dor, mas que as dores muitas vezes têm aquelas causas ali, ó. Suicídio, crimes perfeitos, crimes que não foram punidos na terra, mas que ficaram na consciência do indivíduo lá requeimando. Você errou, você errou, você errou. Quantas vezes isso acontece? Lembra? Agora eu vou tirar aqui o Livro dos Médiuns um instantinho e colocar a capa do Memórias de um Suicida. Lá é descrito o caso de um indivíduo que estrangulou a mulher amada antes de suicidar-se. E aí o que acontece neste livro aqui, Memórias do Suicida? Ele vai tendo verdadeiro horror, verdadeira ojeriza das suas mãos. E aí elas vão se atrofiando no perispírito. Quando aquele espírito reencarna, ele já tem um bebê com as mãos atrofiadas. Aí volta o Livro dos Médiuns aqui agora, para a gente poder voltar ao nosso assunto. Mas só para considerar que muitas das nossas enfermidades têm aquelas origens ali, ó, os nossos erros, as nossas quedas morais e cometidas ainda hoje. Hoje ainda nós poderíamos estar atentos, errando, e aí vem a doença e nos freia. Não tem casos desses? A gente está pronto para cometer um desatino, está furioso, vai assassinar alguém e tem um AVC, fica paralisado na cama por um bom tempo. Ah, que tristeza, teve um AVC, mas era para evitar do indivíduo se tornar um homicida. Olha como isso é interessante, como esse mecanismo da lei divina tem muito amor na justiça, não é? Não é só aquela justiça que pune, não é só a justiça que cobra a dívida, porque eu já falei muitas vezes, Deus não é agiota, então ele não vai ficar cobrando dívida da gente. E aí Emmanuel então nos convida a reflexionar, a meditar assim, ó. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal. E perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. É aquilo que eu acabei de falar. Um indivíduo que está nessa encarnação, numa jornada de erros, de quedas, dependente químico, e porque dependente químico deixa a família passar necessidade, ele entra num processo de enfermidade física, e aí fica limitado, e aí fica restrito, e aí passa a ter que refletir, passa a ter que pensar em mudar de comportamento. Quantos, depois de uma enfermidade longa, depois de um processo muito doloroso, retornam pessoas melhores? Pessoas com desejo de fazer diferente do que haviam feito antes. Então é muito importante a gente estar atento a isso aqui. É lógico que isso não significa que a gente tenha que deixar de agir, né? Que a gente tem que sair fazendo o possível. E é isso que Emmanuel nos convoca. Vamos fazer o possível. Mas, se não vier o resultado que a gente espera, paciência e confiança. Pode ser que seja porque nós não temos tantos fluidos curativos assim, mas também, na maioria das vezes, é porque aquela criatura que nós gostaríamos de beneficiar precisa prolongar um pouco mais o seu processo de sofrimento. Mas não que dependa de nós isso. Que nós tenhamos feito a nossa parte. Como Emmanuel diz aqui, olha só. Organizemos assim o socorro da oração, junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Não vamos ficar perturbados se a cura demorar. E ele ainda vai complementar. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma. E a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Puxa vida, olha que efeito que a prece tem, né? Muito mais do que curar corpos, ela vem como uma bênção que reconforta, que ampara, que ilumina e que, de certa maneira, pode não curar o corpo, mas ajuda o espírito a se sentir mais vivo, a se sentir cuidado, a se sentir amparado, respaldado. Isso é importantíssimo. E aí é lógico que quando a gente observa isso tudo, quando a gente toma pé de que tem a tarefa da mediunidade curativa, mas em alguns casos não obtém resultado, não ficamos aflitos. E aí o outro alerta, né? Não vamos prometer resultados também, porque nós não temos condições de violar a lei divina para garantir que os resultados aconteçam. Essa é a primeira questão que a gente tem que levar em conta. Não dá para garantir resultado. Médium não promete resultado, nem de mensagem de espírito que a gente quer conhecer, nem do resultado da cura aqui. Porque senão a gente está lascado, né? Vai passar por descrédito, vai causar descrença nas pessoas quando não for alcançado o resultado que elas querem. Emmanuel conclui então para nós dizendo o seguinte: lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Essa parte final é poética, né? Muitas vezes, lá no mundo espiritual, que foi o caso daquele que eu descrevi lá do Memórias de um Suicida, o indivíduo solicita a enfermidade física para que ele fique limitado e com a limitação ele seja impulsionado a melhorar. Então, da nossa parte, façamos o nosso melhor.
doemos os nossos melhores pensamentos, a nossa melhor energia, sejamos o médium passista mais dedicado, mais amoroso. Se tivermos o compromisso de trabalhar numa reunião que busque a cura dos corpos das pessoas, nos dediquemos com amor, mas sem pensar em violar as leis divinas e sem esperar um resultado imediato. E principalmente não vamos ficar assim, não fui bom o suficiente. Não é isso. Não é que você não foi bom o suficiente. Se você fez tudo, se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, se eu usei de sinceridade, se eu mantive meu coração limpo, se eu movimentei as minhas energias melhores para ajudar aquela pessoa e mesmo assim não veio o resultado, vamos nos lembrar que ela foi lá na farmácia divina buscar aquele medicamento da dor, da enfermidade, da doença, da limitação a um leito, para poder se tornar melhor, para poder curar a alma. Doenças no corpo físico vêm para curar a alma, pelo menos é o que a gente deduz daquilo que Emmanuel está dizendo ali. Chagras, frustrações, defeitos na nossa forma externa são os medicamentos que nós vamos buscar lá na farmácia de Deus. Então trabalhemos, sirvamos, doemos de nós o máximo que nós pudermos, sem a pretensão de querer resolver os problemas dos outros. Tratemos de evoluir pelo amor, pelo bem, pela caridade, pela doação. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Fique aqui com Emmanuel. Se você tem o livro Seara dos Médiuns, volte lá e reflita, principalmente você aí, que trabalha no passe. Passe é tarefa mediúnica, é tarefa curativa. Beneficia o perispírito e o corpo. Você que trabalha numa reunião de ectoplasmia, numa reunião dita de cura, pense, reflita sobre isso, para não criar aquele mito de que eu sou médium de cura, por isso que eu sou muito bom. Nós não somos muito bons. Nós somos tarefeiros que Jesus concede a graça de nós trabalharmos na sua seara, apesar das nossas imperfeições. Então, se você gostou, reflita. Se gostou, pegue o link desse vídeo, manda para as pessoas que você conhece, que pensam dessa forma, que gostariam de ser médiuns de cura, que gostariam de realizar fenômenos assim imediatos, súbitos de cura, para elas terem ideia de que não dá para violar a lei divina e de que a dor algumas vezes é remédio. E se está atravessando um processo de dor, se você que está aí me vendo, que está doente, não pense que tem que deixar de buscar a cura não, hein? Vai buscar vacina, vai buscar remédio, vai buscar tudo que puder para melhorar. Mas se não vier a cura, também se entenda como tendo ido lá na farmácia de Deus, buscar essa doençazinha aí que está te afligindo para você se tornar uma pessoa melhor. E pense, o que eu devo fazer para ser uma pessoa melhor, um espírito melhor? E aí eu me despeço agora pedindo a você que se inscreva aqui no canal, que, como eu disse antes, compartilhe o link com outras pessoas que você gostaria que vissem esse vídeo, acione o sininho para receber as notificações. Agora que o vídeo acabou, eu te peço que deixe um like. Se não gostou, pode deixar o dislike, a sua crítica aqui embaixo. Rola a barrinha aí, deixa o seu comentário para a gente saber como esse material está chegando a você, como ele está sendo útil ou não para você, para a gente poder reformular caso seja necessário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.